Volte-se comigo nesta tarde para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, nós leremos versículos de número 27, 44 e 46. Lucas, capítulo 24, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 27. E começando por Moisés, nos diz Lucas, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, isto é, de Jesus, se achava em todas as Escrituras. Versículo de número 44. E disse-lhes aos discípulos no caminho de Emaús: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E disse-lhes ainda: está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O título da nossa meditação nesta tarde é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estas palavras do versículo de número 24, 27 de Lucas, capítulo de número 24, mais uma vez, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Bem, aqui está o Senhor Jesus Cristo, conversando com aqueles discípulos naquele caminho em direção a Emaús, naquele primeiro dia, o dia da sua ressurreição, e informando aqueles discípulos e a nós, pelo registro aqui, que ele haveria de morrer, que ele deveria morrer e que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia, informando aqueles discípulos em particular que a morte e a ressurreição do Salvador fora predita nas páginas do Antigo Testamento. Bem após a crucificação do Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição e glorificação é o evento mais estupendo em toda a Bíblia, o evento de maior significância para a nossa vida, para a existência da igreja. É algo estranho, não é? Às vezes eu me paro para pensar sobre isso e encontro e vejo essa realidade que muitos cristãos nos dias de hoje desconhecem que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é predita nas páginas do Antigo Testamento, nos livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, nos profetas e nos livros de Salmos. Muitos cristãos parecem desconhecer que a morte e que a ressurreição de Jesus Cristo é profetizada, é predita no Antigo Testamento. E estas palavras do Senhor Jesus Cristo aos discípulos no caminho de Emaús, versículo 44, nos ensina aos discípulos e a nós que sua ressurreição fora predita ali nas páginas do Antigo Testamento. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, observe, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Versículo 46, sobre o que? Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse de entre os mortos. Bem, o apóstolo Paulo também, quando ele evangeliza os judeus, você sabe disso, ao sair de cidade em cidade pela Ásia, na Grécia, em Roma, em toda parte onde ele ia, o seu método era reunir os judeus daquelas cidades e pregar-lhes um evangelho. E a sua técnica, se eu posso dizer assim, o seu método consistia basicamente em mostrar, em provar que as Escrituras do Antigo Testamento, elas prediziam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Elas prediziam todo o tempo que o Messias de Israel, que o Messias do seu povo seria crucificado, mas que ele também ressuscitaria dentre os mortos. Veja comigo, por exemplo, Atos, capítulo de número 2, ou melhor, capítulo de número 26, no versículo de número 22, ao versículo de número 23, nós lemos esta estratégia de Paulo pregando, mas alcançando socorro, diz Paulo, socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequeno como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, deveria anunciar a luz a este povo e aos gentios. A estratégia de Paulo era sempre essa: mostrar, provar e convencer aos judeus que a sua escritura
predizia que aquele Messias deveria ser levantado numa cruz, deveria morrer, ser enterrado e então ressuscitar em glória para ser o Rei e Senhor de todos aqueles que nele creem. A morte do Senhor Jesus Cristo, a morte do Messias, a sua ressurreição dentre os mortos e a sua glória, o que inclui, é claro, o seu retorno a este mundo, são os pontos centrais de toda a Bíblia. Queridos amigos, é dessa maneira que nós lemos os livros do Antigo Testamento. Cada um desses livros do Antigo Testamento prediz a ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é uma coleção de textos desconectados uns dos outros. É claro que não. A Bíblia é um todo harmonioso e o Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa, é o tema central que perpassa todas as Escrituras. Se você pensar sobre as Escrituras, sempre tenho dado este exemplo, como um colar de pedras, cada livro uma pedra preciosa, a linha que perpassa cada um destes livros, deste colar, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele viria, que ele morreria, que ele seria rejeitado pelos líderes, crucificado por pecadores, mas que ele ressuscitaria dentre os mortos. O tempo todo as profecias estão apontando para esta verdade. E o meu objetivo nessa tarde, nos breves minutos que nós temos ainda, é tocar nesses textos do Antigo Testamento que predizem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e então considerar alguma das grandiosas lições da ressurreição do nosso Salvador para nós, os que cremos nele. Bem, nós devemos estar cientes disso, que há no Antigo Testamento duas grandes famílias de textos proféticos a respeito do Messias. Eu mencionei domingo passado aquela família de textos proféticos e narrativas que apontam o Messias vindouro como um servo sofredor, que anuncia o Messias como alguém que sofreria na carne, que seria rejeitado e que entregaria a sua vida como um cordeiro para ser morto no lugar de pecadores. Há muitos desses textos que mostram que o Messias viria para morrer no lugar do seu povo. E há um outro grupo de textos, uma outra família de textos, que falam que este Messias ressuscitado, ele viria novamente, ele ressuscitaria e ele triunfaria reinando em glória. O seu reino, é claro, não seria deste mundo presente, o tempo todo ele disse isso, ele não viria para reinar neste mundo atual, mas seria um reino em glória no novo céu e na nova terra. E há dezenas de textos e narrativas apontando para isso. Aqui estão essas duas famílias de textos, e é muito importante que nós marquemos isso, que a palavra de Deus, no Antigo Testamento, ela ensina que o Salvador, o Messias, viria e morreria, e que ele ressuscitaria dentre os mortos para a nossa salvação. Bem, nos Salmos, por exemplo, Salmos, nós sabemos, que falam sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Os profetas também apontam para o seu sofrimento e ressurreição, e há salmos que falam sobre essa ressurreição de Cristo. Profecias que apontam para a sua ressurreição também, na lei, nos profetas e nos salmos. Em Isaías, por exemplo, nós encontramos muitas dessas profecias, e há ali também profecias sobre o Messias vitorioso. E isso não é contraditório, é claro que não é confuso, e não seria ou nunca foi para a mente daqueles judeus antigos, porque a mente daqueles crentes do Antigo Testamento, ao estudar a palavra de Deus, eles percebiam em sua leitura da palavra de Deus que o Salvador deveria sofrer, que ele deveria morrer pelo seu povo, mas que também seria o Rei eterno, o Messias, que ele ressuscitaria, que ele venceria a morte. Assim, aqueles crentes do Antigo Testamento, eles não estavam confusos a respeito dessas duas famílias de textos sobre o Messias, uma que dizia que ele seria humilhado, morto, e uma que dizia que ele ressuscitaria. Eles entendiam a necessidade, ele morreria pelo seu povo para ressuscitar em glória para a salvação dele. Bem, há muitas profecias sobre a ressurreição de Cristo nas páginas do Antigo Testamento, tanto em passagens diretas, como em eventos históricos, narrativas, como em profecias. E a primeira referência que indica a ressurreição de Cristo, bem, nós encontramos no primeiro livro da Bíblia. Está lá no livro de Gênesis. Se você abrir comigo no capítulo 3, nós lemos em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 15, aquela grande profecia dada à mulher, a Eva, pronunciada diante de Adão e Eva e da serpente, que o Salvador viria, que ele morreria e que ele ressuscitaria. Gênesis 3,15, dizendo o Senhor à serpente: porém inimizade entre ti, serpente,
Satanás e a mulher, e entre a tua semente, os filhos de Satanás, e a sua semente, a semente da mulher, esta, a semente da mulher, Jesus, que descendeu de mulher, te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos com toda clareza, porque o Novo Testamento nos diz que estas palavras se cumprem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Satanás conseguiu, se eu pudesse colocar nessa maneira, ter Jesus ali crucificado, lançar sobre ele todo o seu ódio, ali o seu calcanhar de Cristo, assim por dizer, fora mordido, ele morreu em seu corpo, mas foi ali, nós sabemos, que ele esmagou a cabeça da serpente, que ele condenou a Satanás, que ele venceu a morte. E assim Paulo pode dizer: ó morte, onde está a tua vitória? E mesmo aqui, no momento da queda no pecado, nós vemos a promessa de um Salvador que morreria e de um Salvador que venceria a morte, venceria Satanás para a nossa salvação. E essas palavras são tão claras, e é a partir destas palavras que nós entendemos todo o desdobramento das narrativas do Antigo Testamento. A semente da mulher, aqueles que temiam a Deus, cultuando ao Senhor, um povo que seria separado para ser o berço para o nascimento do Messias, e a semente da serpente, assim, as nações idólatras, tentando destruir Israel. E há momentos que você percebe e para pensar, e nos parece que não sobrará nenhum remanente, um remanescente entre o povo de Deus para que o Messias viesse, mas Deus preservando ao longo de toda a história do Antigo Testamento é um desdobramento desta promessa, até que o Messias viesse. E ele veio e tomou um corpo para morrer, e morrendo ele vence a morte. Há também certos eventos históricos que são eventos proféticos, que apontam, são tipos da morte e ressurreição de Cristo. A história da cultura e a cultura de Israel está marcada por certos eventos históricos registrados aqui, que ensinaria aquela nação que o seu Messias viria, que ele morreria sendo rejeitado pelos líderes e que ele ressuscitaria, ele sofreria e subsequentemente venceria a morte. E isso é ilustrado em certos tipos, em certas pessoas, em certos acontecimentos que tipificam, assim por dizer, como uma figura do Messias que veria sua morte e ressurreição. Deixe-me dar apenas um exemplo. Nós lemos sobre Isaac no livro de Gênesis, no capítulo 22. Isaac, o querido filho de Abraão, o filho da promessa, o filho nascido na idade estéril de Sara e de Abraão. Como Abraão o entrega em sacrifício, e ele seria morto, ele seria entregue como sacrifício, mas Deus como que o restaura dentre os mortos, nos diz a palavra de Deus. E essa é uma figura clara a respeito do Messias. Abra comigo em Gênesis capítulo 22, veja o versículo 1 e o versículo 2. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aqui nós já vimos algumas figuras, não é? O teu único filho, Jesus, o filho unigênito do Pai. Toma este teu filho, vai para uma terra distante de Moriá, Cristo deixando o seu lar celestial e vindo a este mundo, sacrifica-o ali, fora das portas de Jerusalém. E nós vemos com a figura de Isaque, e essa narrativa, ela descreve o Salvador, Isaque levando o seu lenho de sacrifício para o altar sobre as suas costas, Jesus carregando a sua cruz, Isaque sendo amarrado ali naquele altar, Cristo sendo amarrado sobre a cruz, preso naquela cruz, entregando a sua vida, Isaque sendo morto simbolicamente aqui, e como que ressuscitado dentre os mortos, isto é, Deus não permitindo que fosse feito, mas Cristo entregando a sua vida. E nós lemos então no versículo de número 12, estas palavras: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. A palavra de Deus nos diz que o Senhor não poupou, não negou o seu próprio filho amado, mas que ele morreria por nós. Como nós sabemos, como é que nós podemos saber que isso se refere ao Senhor Jesus Cristo? Bem, a palavra de Deus no Novo Testamento nos diz. Abre em Hebreus capítulo 11, versículo 17 e o versículo de número 19, Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito,
Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Você percebe? Isso se refere ao Senhor Jesus Cristo. É uma figura que aponta para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa narrativa, marque você, esse é o nosso ponto aqui, ela foi incrustada na cultura de Israel lá no início com Abraão, para que todas as vezes que fosse lido eles entendessem o símbolo que está por trás disso aqui. E há muitas outras, queridos. Nós já observamos, por exemplo, que em Cristo, em sua aparição pós-ressurreição, ele disse aos discípulos que a sua ressurreição foi prefigurada não apenas nos livros de Moisés, mas também nos profetas e nos salmos. E isso nos leva a observar agora uma série de passagens sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, contida também nos salmos e nos profetas. Aqui está, lá em Gênesis, na narrativa de Isaque. Estou pulando muitos textos e trazendo apenas alguns, mas também, como Cristo disse, nos salmos e nos profetas. Eu gostaria de mencionar alguns desses salmos que fazem menção à ressurreição do Messias. Bem, são salmos que falam sobre a ressurreição dos crentes no futuro e também apontam a ressurreição do seu Salvador. Bem, o nosso primeiro salmo é o salmo de número 16. Abra comigo no salmo de número 16. Aqui nós temos uma profecia bastante direta da ressurreição de Cristo, neste salmo de número 16. Vou ler o versículo de número 8 ao versículo de número 10. Salmo de número 16, versículo 8 ao versículo de número 10. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, diz Davi, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Observe agora, pois não deixarás a minha alma no abismo, no inferno, ou seja, na terra, o termo aqui é Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Observe aqui, Davi está falando sobre a sua ressurreição. Deus não deixará a sua vida na morte, mas o trará de volta. Mas observe na sequência, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Você observou que a palavra santo vem com S maiúsculo? Não é interessante? Os tradutores aqui acertaram, porque Davi aqui está falando sobre o Messias, o santo de Deus. Nem permitirá que o Messias, o teu santo, veja ou permaneça na corrupção. O seu corpo não se decompôs, ele não foi preso pela morte, ele venceu a morte. Os tradutores acertaram aqui. Na primeira declaração, na primeira metade do Salmo, Davi está falando sobre si mesmo. E na segunda parte desse texto, ele fala então sobre o Messias. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles citam este salmo aqui como uma profecia da ressurreição de Cristo. Não é maravilhoso? Abra comigo em Atos, capítulo 2, apenas alguns versículos. Versículo 22 ao versículo de número 33. Atos 22, versículo 22 ao versículo de número 33. Aqui é Pedro pregando e dizendo: homens israelitas, escutai estas palavras. Eu lerei apenas alguns versículos. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus o ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido pela morte. Você percebe aqui, meu querido irmão, palavras a respeito do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me abrir rapidamente no capítulo 13, você pode acompanhar em sua Bíblia comigo, versículo 35 ao versículo de número 37, mais uma vez esse texto. Por isso também em outro salmo, observe, diz: não permitirá que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Claro, ele permaneceu no túmulo, seu corpo ainda está lá, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Você observa?
O Antigo Testamento, o livro de Salmos, prediz a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, a morte e ressurreição de Jesus não é algo que só foi entendido pela igreja no primeiro século. É algo que é predito, e todos os crentes em Deus, em Jesus, no Messias, sabiam disso, que o Messias vindouro deveria morrer e que ele haveria de ressuscitar. Eles tinham esses textos em sua mão. Hebreus capítulo 9, versículo 7 e o versículo de número 8, essas palavras, Hebreus 9, 7 ao versículo de número 8, perdoe aqui o texto estava marcado, dizendo: mas no segundo, isto é a respeito do templo, o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, entra, não sem sangue, observe esse texto, irei explicar, não sem sangue, que ofereceria por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Você percebeu este salmo? É um salmo muito belo. Ele se refere, este texto de Hebreus é um texto muito belo porque ele se refere ao livro de Salmos. E o salmo faz uma pergunta: quem entrará nos céus? Quem poderá entrar na presença do Senhor? Senhor, quem habitará no teu santo templo? Quem entrará no teu santo templo? Aquele que é puro de mãos, puro de coração. Mas nós sabemos, eu estou parafraseando aqui pelo tempo, que somente o sumo sacerdote podia entrar no santo templo, isto é, no Santo dos Santos. E ali, depois de ser purificado, ele trazia sacrifício. E Davi está perguntando: quem entrará no céu? Quem entrará na presença de Deus? E não é que a pergunta seja quem ressuscitará. O problema é que ninguém merece ir para o céu, não é? E a pergunta então: quem entrará no céu? E a resposta do salmista é: levantai-vos, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso. E aqui em Hebreus, o autor se refere a isto, que Jesus Cristo, em sua ressurreição, ele entra no céu para ser a primícia dos que dormem. Queridos, perdoe minha velocidade nesses salmos, é que nós temos muitos textos aqui. Isso é uma referência no Antigo Testamento à morte e ressurreição do Senhor. Davi pergunta: quem poderá entrar na presença do Senhor? Ele não está perguntando quem ressuscitará, mas quem pode nos representar diante do Pai, assim como o sumo sacerdote representava o povo de Israel diante de Deus. Quem entrará? Ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Ele entrou ali na sua ressurreição, levando cativo o cativeiro, e ali ele intercede pelo seu povo. Ele é o Rei da Glória. Estou parafraseando um dos salmos que aponta para isso. Há tantos destes salmos. Quem é este Rei da Glória? O Senhor. Ele não é o sumo sacerdote, é o Senhor dos exércitos. Ele morreria, ele ressuscitaria e ele entraria no céu como o Rei da Glória. Há ainda outros salmos que falam sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O nosso tempo não nos permite tocar em todos eles. Eu desejo passar agora para o livro de Isaías, mas antes deixe-me apenas reafirmar este ponto aqui para que não haja confusão. No Salmo 24 que nós mencionamos, versículo de número 4, aquele que é limpo de mãos, a pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Você se recorda? O sacerdote entrava, eu preciso repetir isso, é muito importante, ele entrava no Santo dos Santos com sacrifício. Quem entrará na tua presença, limpos de mão, puro de coração? Ele precisava ser purificado para entrar, mas não se acha tal pessoa para entrar nos céus. Como representante dos homens, nenhum sumo sacerdote poderia entrar. Então a resposta vem naturalmente no versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O salmista pergunta: quem nos representará? O sumo sacerdote? Não, o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo.
Ele morreria, ele ressuscitaria e, entrando no céu como o Rei da Glória, nos representaria ali, levando o cativo, o cativeiro. Bem, eu espero que esteja claro este versículo. É um dos salmos mais belos, mais claros a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Bem, será que nós podemos ter certeza que os judeus nos tempos do Antigo Testamento, eles teriam compreendido o significado dessas profecias ao lerem os salmos, ao lerem os profetas? Bem, a resposta é que crentes sinceros, que amavam a palavra de Deus, certamente identificariam e valorizariam os salmos messiânicos, porque eles estudavam essas profecias com a expectativa da vinda do Messias. Eles tinham o desejo de ver o Salvador, a esperança de Israel, firmemente em seus corações, e eles examinavam os textos do Antigo Testamento, assim como nós, hoje, examinamos a palavra de Deus para ver sobre o Salvador, como ele veio, como ele voltou. Você percebe? Os crentes do Antigo Testamento examinavam a palavra de Deus com a mesma expectativa, o mesmo desejo de entender como o Salvador, o Messias, os redimiria. É claro que sim. Deixa-me ilustrar isso. Abra comigo em Lucas capítulo 2, versículo de número 25, nós temos um exemplo aqui de um homem do Antigo Testamento. Lucas capítulo 2, versículo de número 25, é Simeão. Simeão representa o Antigo Testamento, não é? O Novo está começando. Ele era um crente que nasceu antes do Senhor Jesus Cristo chegar. O Novo Testamento, assim por dizer, tem início com o nascimento do Salvador. Mas aqui está Simeão em Lucas 2, versículo de número 25. Ele vê o Senhor Jesus Cristo ali no templo, essas palavras. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Quem? O Messias. Como ele esperava isso? No Antigo Testamento, no livro de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os crentes do Antigo Testamento esperavam a vinda do Salvador. Eles sabiam, por estes textos, que o Salvador nasceria em um corpo, ele morreria e ele ressuscitaria. Então nós lemos nessa sequência do versículo de número 26, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Messias, o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais, isto é, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para com eles procederem segundo os da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aquilo que ele tanto esperava. Meditando no Antigo Testamento, ele viu com os olhos dele o encarnado Salvador. Mas não é só ele, a Bíblia nos dá um outro exemplo. Nós temos Ana, no mesmo capítulo, versículo 36 a 39, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Ela era viúva. Versículo 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, do menino de Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Você percebe? Tanto ela quanto muitos outros crentes esperavam a redenção. Como eles esperavam? Como eles sabiam que o Messias viria para morrer e ressuscitar? Pelas palavras de Moisés, dos profetas e dos salmos. Bem, uma das mais claras passagens do Antigo Testamento sobre a ressurreição de Cristo está em Isaías capítulo 53. Aqui nós temos em Isaías 53 uma profecia do servo sofredor. Seria humilhado, seria abatido, crucificado, mas ele seria ressuscitado dentre os mortos. E no versículo 11 nós lemos isto: ele verá, isto é Jesus, o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mais uma vez nós perguntamos, quem poderia ler esse versículo final de Isaías 53, sem ver aqui um anúncio estridente da ressurreição de Jesus Cristo, sem concluir que o Messias deveria ressuscitar de sua terrível morte? Está claro, não está? O povo de Deus estudava esses textos no Antigo Testamento. Mas deixe-me pular agora para um outro livro. Abra comigo em Daniel, capítulo 12,
Nós estamos seguindo aqui por aqueles textos da palavra de Deus, no Antigo Testamento, que mostram, que ensinam que o Salvador morreria e ressuscitaria. Daniel, capítulo 12, nós lemos o versículo de número 2. E muitos, essa é a profecia dada por Deus a Daniel sobre o final dos tempos, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é uma só ressurreição geral. As pessoas seriam ressuscitadas fisicamente em uma ressurreição geral, uma única vez. Quando o Senhor voltar a este mundo, uma só ressurreição de todos, uns para a vida e outros para a condenação. Uma só ressurreição com duas direções, condenação e salvação. É sobre isso que ele está falando, e João confirma isso lá em João capítulo 5, versículo 29, não abrirei pela brevidade do tempo, mas nós lemos que todos ressuscitariam para enfrentar um juízo final, e nós lembramos as palavras de Paulo, não é? Que Cristo seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, estas palavras: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. De fato Cristo ressuscitou. Ele é o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Sim, outras pessoas ressuscitaram. Na Bíblia, Cristo ressuscitou, mas eles voltaram a morrer. Lázaro precisou morrer novamente. O filho da viúva de Naim precisou morrer novamente. Mas Cristo foi o primeiro a ressuscitar para não morrer mais, porque ele venceu a morte. Assim nós vemos em Daniel esta profecia. Deixe-me correr para Oséias. Oséias capítulo 13, versículo de número 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Essas são palavras interessantes, porque elas são tomadas posteriormente por Paulo, lá em 1 Coríntios 15, e são aplicadas à ressurreição de crentes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 55, desta vez, diz o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Você percebe como o Antigo Testamento ele fala sobre a ressurreição de crentes, e é claro, Cristo é o primeiro entre os irmãos a ressuscitar. E assim nós temos muitos textos na palavra de Deus. Quando Cristo veio a este mundo, os líderes judeus em geral tinham perdido de vista esta família de texto, esta família de profecias sobre um Salvador que seria humilhado, que seria rejeitado, que ressuscitaria, e na sua ressurreição ele seria glorioso. Eles tinham perdido de vista. E assim, quando o Senhor Jesus Cristo ressurge dentre os mortos, eles não entendem, mesmo os discípulos não parecem entender, não parecem crer. As mulheres dizem para ele, eles não creem. Aquela menina diz para ele, eles não creem. Eles veem um lençol no túmulo vazio, não creem. Tomé não cria. Como é isso? Eles tinham se esquecido desses textos, ainda embora o Senhor Jesus Cristo muitas vezes os tinha ensinado por Moisés, pelos profetas e por salmos, que ele deveria morrer e que ele deveria ressuscitar. Mas lembre-se, os fiéis do povo de Deus guardaram essas coisas em seus corações, como nós vemos Simeão e Ana e tantos outros. Eles leram no Antigo Testamento, eles creram, eles entenderam pelos sacrifícios, pelas figuras, pelas profecias, pelos salmos, que o nosso Salvador virá um dia, que ele tomará um corpo, que ele sofrerá, será um servo sofredor, pagando por nossos pecados, mas que ele deve ressuscitar glorioso para cumprir todas as coisas. Vem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo agora em Lucas capítulo 24, o nosso texto base nesta tarde. Em Lucas capítulo 24, versículo 5, nós lemos isto: e estando elas, aquelas mulheres que foram ao sepulcro pela manhã, no primeiro dia da semana, domingo, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Essa pergunta é sintomática. Por que vocês estão buscando aquele que vocês sabem, ou pelo menos deveriam saber, que ressuscitaria, que não permaneceria no túmulo,
Esse é o significado, tristemente, entre muitos cristãos, ainda hoje, muitas pessoas não sabem, não parecem entender por que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo aconteceu. Muitas pessoas pensam que a ressurreição de Cristo foi um milagre apenas para provar que Ele é Deus. Bem, certamente aquele milagre da ressurreição convenceu os discípulos que Ele é Deus. A declaração de Tomé é clara: meu Senhor e Deus. Mas veja, 2000 anos após a ressurreição de Cristo, é muito difícil usar a sua ressurreição para persuadir pessoas cínicas contra o cristianismo que Jesus vive, que Jesus é Deus, porque elas não viram a ressurreição. A ressurreição serve como prova da divindade de Cristo para aqueles que viram, não é? E eles costumam dizer: não, isso está escrito na Bíblia, é uma literatura antiga. Mas não foi esse apenas o propósito da ressurreição de Cristo, e é aqui que muitos cristãos não parecem perceber. A ressurreição não ocorreu a fim de dar prova irrefutável para os cínicos da divindade de Cristo, em idades posteriores, em gerações posteriores. Mas, queridos amigos, ela aconteceu para ensinar os crentes uma série de lições vitais. Eu gostaria de gastar esses últimos minutos considerando essas lições. Quais são as lições da ressurreição? Por que ela deveria acontecer? Porque ela está registrada, foi profetizada, está registrado em detalhes aqui nos evangelhos. Bem, a primeira dessas lições é a seguinte: pela ressurreição seria demonstrado que a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz foi um sucesso completo. O primeiro propósito da ressurreição de Cristo foi demonstrar o sucesso total da sua obra de expiação. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, se Ele não tivesse aparecido abertamente, visivelmente aos seus discípulos, ninguém jamais teria qualquer certeza se a punição pelos pecados realizada na cruz foi de fato totalmente realizada, não é? Pense comigo. A ressurreição de Jesus daquele túmulo é o selo de que a sua morte substitutiva sacrificial foi completa e aceitável pelo Pai. O fato dele ter ressuscitado significa que ele pagou, que ele viveu uma vida perfeita, que ele nunca pecou e que ele pagou no lugar de pecadores. Se ele não tivesse vivido uma vida perfeita, se houvesse mancha nele, se ele houvesse cometido algum pecado em pensamentos ou palavra, se ele tivesse negado a Deus, então, ao morrer, ele não teria ressuscitado dentre os mortos, porque o seu sacrifício então não teria sido aceitável. A ressurreição é o selo de que o seu sacrifício foi perfeito, que o seu sacrifício foi aceitável. E assim, ele não deixaria nenhum crente, nenhum discípulo em qualquer dúvida. Aparecendo fisicamente, visivelmente aos discípulos, eles veriam: a sua obra na cruz foi perfeita, a sua obra no Calvário foi aceitável, Ele ressuscitou, o Pai o ressuscitou, e nós o vimos agora visivelmente, sem sombra de dúvidas, inequivocamente, visivelmente proclamando a conclusão da sua obra redentora. Não é maravilhoso, queridos amigos? Isso é muito importante. A ressurreição de Jesus Cristo é o selo sobre a sua vida perfeita, sobre a sua morte no Calvário. Ele deveria ressuscitar, e a sua ressurreição prova que ele cumpriu todas as coisas, está consumado, ele diz na cruz. E então ele levanta-se dentre os mortos, como prova para os discípulos, para nós, de que o que ele fez ali foi aceitável diante do Pai, um sacrifício perfeito. Mas aqui está uma segunda lição. Com a sua ressurreição dentre os mortos, o seu poder sobre a morte deveria ser manifesto. Em João capítulo 2, 19, o Senhor Jesus Cristo declarou aos seus discípulos, dizendo: destrua, ou melhor, ao povo de Israel no templo, dizendo: destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E o registro nos diz que ele não estava se referindo ao templo de Herodes, aquele templo físico de pedras ali, mas ele se referia ao templo do seu corpo. Ele disse àqueles homens, como que apontando para si mesmo: destrua este corpo e em 3 dias eu o levantarei. Mas lá em João capítulo 10, no versículo de número 17 ao versículo de número 18, nós lemos o seguinte: o Senhor disse: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomar.
Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, observe, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por que isso é tão importante? Esse texto ele é muito importante porque ele nos ensina que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, marque você, pelo seu próprio poder. Observe novamente o texto. Ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi pelo seu poder, pelo poder do Espírito, nós lemos em outra passagem. Por quê? Porque este ato mostrou que ele, tendo vencido a morte, tomando a sua vida de volta da morte, tendo poder para fazer aquilo que nenhuma pessoa consegue fazer, nenhum morto consegue lá trazer a si mesmo a vida, ele fez isso. Isso quer dizer que ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, então ele é a ressurreição e a vida. Ele é o príncipe da vida, e porque ele é o príncipe da vida, ele é capaz de trazer crentes de volta da morte e finalmente ressuscitá-los um dia. Você percebe? A promessa que nós temos de que um dia os nossos corpos serão ressuscitados está baseada na própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele demonstrou que ele possuía dentro de si mesmo o poder de quebrar o domínio invencível que a morte tem sobre o morto. E porque ele fez isso, ele pode ressuscitar os mortos. Daí a necessidade de sua ressurreição dentre os mortos. Mas aqui está uma terceira lição. Pela sua ressurreição é revelado que Cristo é o cabeça e o governante da sua igreja. Essa é uma outra razão pela qual o Senhor não ascendeu a sua glória em uma forma espiritual. Quando ele ressuscitou, ele não subiu ao céu em uma forma espiritual invisível. E isso é explicado em Romanos capítulo 1, versículo onde Paulo diz que pela ressurreição, Cristo foi declarado ser o Filho de Deus com poder. Declarado significa que Cristo foi destacado publicamente, nomeado. Em outras palavras, em sua ressurreição ele mostrou ter pleno poder, senhorio, como o Filho de Deus. Ele também manteve o corpo humano, um corpo que ele usaria agora por toda a eternidade para se identificar com seu povo, sendo o Senhor do seu povo. Queridos amigos, que maior garantia poderia haver do interesse especial de Cristo por nós, do que o fato dele exibir o seu corpo ressuscitado antes de ascender ao céu. Nós lemos tantas vezes esta narrativa da ressurreição que nós nos esquecemos disso. Que Cristo, ele tomou uma natureza humana, e quando ele ressuscita dentre os mortos com o seu corpo humano, ele está mostrando que ele manterá essa sua parte humana, essa sua humanidade, por toda a eternidade. De que mais bela maneira poderia ele ter feito para convencer o seu povo de que ele os ama, de que ele governaria e cuidaria dele, do que tomando e mantendo um corpo humano, embora tão mais superior, por toda a eternidade. Não é maravilhoso pensar? Mas há uma outra lição ainda. Na ressurreição de Jesus Cristo, estou tentando aqui trazer, queridos, colher alguns desses elementos sobre a ressurreição de Cristo. E um deles é esse, que na sua ressurreição, cada crente percebe o seu futuro, o futuro da sua ressurreição física, é revelada na ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição também tem o propósito de encorajar a fé de cada crente em Jesus Cristo, porque em sua própria ressurreição corporal, o Senhor, ele aponta para a nossa ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo naquele corpo nos mostra algo de como será a nossa própria ressurreição naquele dia grande e final, quando o Senhor voltar a este mundo. Lá em Romanos 8:11 nós lemos Paulo dizendo: mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos também vivificará seus corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Naquele último dia da terra,
quando o Senhor Jesus Cristo voltar por final, os corpos dos crentes serão restituídos, serão reconstituídos, serão ressuscitados. E aqueles corpos serão reunidos às suas almas. E esses novos corpos, eles não serão exatamente o mesmo que eram antes da morte. Por quê? Porque nesta vida nós temos, diz a palavra de Deus, um corpo terreno, marcado pelo pecado e pela decadência. Mas no dia da ressurreição nós teremos corpos celestiais, incorruptíveis, que não poderão ser destruídos. É por isso que é importante para nós considerarmos as aparições do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. É maravilhoso, não é? O Senhor Jesus Cristo, observe como Ele aparece aos discípulos, porque na maneira como Ele aparece aos discípulos, nós podemos ver algo de como será o nosso corpo ressuscitado. Você se recorda como Cristo apareceu aos apóstolos em 2 domingos seguintes? Ele entrou dentro daquele aposento, onde os apóstolos estavam trancados. Ele entrou passando pelas paredes, assim por dizer, sem nenhuma dificuldade. Repentinamente Ele se colocou no meio deles, mas Ele se colocou no meio deles não como um corpo fantasma, como um corpo tangível. Toque, veja, me dê um favo de mel, um pedaço de peixe. Ele ressuscitou com um corpo real, ressurreto, físico, mas um corpo de uma qualidade muito superior do que aquela primeira antes da sua morte. Aquele primeiro corpo precisaria morrer, este segundo corpo nunca morrerá. Ele ressuscita com este mesmo corpo físico que come um peixe e um favo de mel e é abraçado pelos discípulos, mas um corpo tão superior que pode entrar na presença dos discípulos daquela maneira. Será que há algo aqui que fala sobre o nosso novo corpo? Sim, há algo aqui. Porque o apóstolo Paulo diz que nós receberemos um corpo ressuscitado. Ele compara este corpo presente a uma tenda e o novo corpo a um prédio, um edifício. Imagina um prédio, daqueles prédios tremendos, fantásticos lá da cidade de Dubai, com todo o sistema elétrico e água e tudo preparado para se viver ali dentro daquele prédio. Esse corpo, uma pequena tenda, morrendo, precisará ser enrolado e lançado fora. O novo corpo como um prédio superior. Por essas imagens você pode perceber o corpo que nós receberemos na ressurreição será uma coisa grandiosa em sua estrutura, será um corpo físico e espiritual ao mesmo tempo, assim como o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Ele precisou ressuscitar e aparecer daquela maneira visível aos discípulos e demonstrar de alguma maneira a superioridade desse novo corpo, para que nós soubéssemos e tivéssemos essa esperança e certeza do nosso novo corpo na eternidade também. Ao subir ao céu, você se recorda? Quando Ele sobe ao céu na frente dos discípulos, Ele desaparece lá em Atos capítulo 1 de uma maneira misteriosa, não é? Quando Ele começa a ascender ao céu, o que Ele faz? Ele desafia a gravidade. Ele ergue-se serenamente, suavemente da terra para o céu e desaparece nesse corpo ressurreto. E o nosso corpo ressurreto terá qualidades tão maravilhosas para habitar o novo céu e a nova terra. Eu não sei como será ali. A palavra de Deus nos dá vislumbres, nós não nos cansaremos, não haverá abatimento. Toda essa nossa pequena capacidade de conhecimento será ampliada e emancipada. Eles dizem que nós usamos aqui apenas 10% da capacidade da mente. Eu não sei se isso é verdade, mas certamente no céu, nesse novo corpo, nós usaremos 100% desse cérebro criado por Deus. E esse corpo poderá fazer coisas maravilhosas e não haverá marcas de decadência, nem enfermidade, nem cansaço, como o corpo de Cristo ressurreto. Nosso corpo ressurreto será tão superior, e tudo isso é demonstrado mesmo aqui na ressurreição de nosso Salvador, de modo que no momento da nossa ressurreição nós passaremos a usar corpos glorificados, adaptados para o estado eterno, e eles serão visíveis, reconhecíveis, tocáveis, mas incapazes de decadência, de doença, de cansaço. Então nós seremos perfeitamente adequados para o novo céu e a nova terra. Mas deixe-me marcar mais um ponto importante sobre o triunfo. O triunfo do Senhor Jesus Cristo sobre Satanás é manifesto em seu corpo. A ressurreição de Jesus, meus amigos, ela foi essencial para validar um aspecto invisível da obra de Cristo. Ali na sua morte, aquele véu de escuridão que cai sobre o cenário nos mostra, indica um aspecto invisível da obra de Cristo no Calvário, a atuação de Satanás. E na ressurreição física do Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui um aspecto invisível da sua obra
substitutiva, que é a sua vitória sobre Satanás, a vitória sobre os objetivos do maligno e tudo que Satanás representa. O Senhor Jesus deveria ser visto ressurreto como alguém que venceu a batalha contra Satanás. É importante saber que a morte do Senhor Jesus Cristo, embora seja principalmente uma questão, claro, de expiação pelos pecados, ela também foi uma demonstração de superioridade sobre o mal. Uma demonstração de que a piedade, o temor a Deus é superior à maldade, à rebelião. Em sua vida perfeita, Cristo vindicou os padrões de Deus, vencendo as tentações, nunca pecando, vivendo uma vida reta e justa. Em sua ressurreição, em sua morte, em sua obediência na cruz, ele mostra a misericórdia e a bondade de Deus, e em sua ressurreição, ele mostra o seu poder. Em sua vida ele mostra a validade da justiça, da retidão, da verdade. Em sua morte ele mostra a beleza da misericórdia e da bondade de Deus em contraste com a mentira e a crueldade de Satanás. E em sua ressurreição ele mostra o seu poder sobre Satanás. Será que o mundo, a história, a humanidade deveria esperar somente até o dia do julgamento para ter uma visão da superioridade, da santidade sobre o mal, da palavra de Deus sobre a mentira de Satanás? É claro que não. É claro que não, porque a ressurreição, ela constitui uma vitória visível de Cristo sobre Satanás. É o triunfo do Senhor da liberdade sobre a serpente que trouxe a escravidão e a morte. E ali, ao ressuscitar daquela maneira, é declarado a sua vitória, o seu poder, o seu triunfo sobre Satanás. Mas aqui está um ponto que eu não posso deixar de mencionar antes de nós concluirmos. Em sua ressurreição, queridos amigos, os atributos do Senhor Jesus Cristo, os atributos da divindade de Jesus Cristo são revelados ali quando ele vence a morte. Sim, deixe-me falar isso novamente. Em sua ressurreição, os atributos divinos de Cristo são manifestados. Nós lemos em Colossenses 2:9 que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, se nós tivéssemos apenas os relatos do Evangelho até a morte do Senhor Jesus Cristo, até o Calvário, e não toda a sua extensão até a sua ressurreição, então nossa mensagem seria incompleta. Porque na humilhação de Jesus, eu espero que você compreenda isso, na morte de Jesus, o que nós vemos é a sua humilhação. Embora nós vemos algo da sua natureza divina ali, o seu poder, mesmo na cruz, suportando aquilo, o que marca a crucificação é a sua humilhação, deveria ser assim. Mas é apenas na ressurreição que é demonstrada a sua glória e divindade. Queridos amigos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo mostra a sua divindade. Jesus Cristo é Deus, Ele é membro da Trindade Santa. O fato dele ter ressuscitado a si mesmo dentre os mortos é uma prova cabal disso. Querido amigo, deixe-me lhe perguntar nesta tarde, você está convencido da divindade do Senhor Jesus Cristo? Nós vivemos em dias em que somos bombardeados por heresias que se lançam contra a divindade perfeita, completa do Senhor Jesus Cristo. Você está convencido disso? Na ressurreição, a divindade do Senhor Jesus Cristo é vindicada. Mas deixe-me mostrar algo. Abra comigo em Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Observe isso, acompanhe comigo por alguns instantes. Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia, cheia da sua glória. Agora abra comigo, marcando aí, em João capítulo 12, veja essas palavras de João 12, versículos de número 37. Deixa o dedo lá em Isaías capítulo 6 e leia comigo João capítulo 12, versículo 37.
Aqui está dizendo sobre Jesus que ainda que ele tinha feito tantos sinais diante deles, eles não criam nele, para que se cumprisse as palavras do profeta Isaías, que nós acabamos de ler, que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías o profeta, isso aqui é Isaías 53 agora, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, agora Isaías 6, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Onde é que está isso aqui? Isso está em Isaías 6, a partir do versículo de número 9. Então disse ele: vai, diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, fale-lhes pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta, seja sarado. Volte a João capítulo 12. E disse-lhe no versículo 40, cegou-lhe os olhos, endureceu o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e os cures. Agora observe, Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. A glória de quem? Falou de quem? Veja o versículo 37. E ainda que Jesus, ele, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Versículo 41. Isaías disse isto quando viu a sua glória, a glória de Jesus, e falou dele, da glória de Jesus. Onde foi que Isaías viu a glória de Jesus e falou da glória de Jesus? Aqui nessas palavras de Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor. Ele viu o Senhor. A palavra Senhor aqui é traduzida Senhor porque a palavra Jeová, que é o nome da Trindade, as três pessoas da eterna Trindade. Eu vi o Senhor. João está dizendo que Isaías viu Jesus. Eu vi Jesus assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, e aquele adorado por anjos. O que está acontecendo aqui, meus queridos, é que Isaías tem uma visão da glória divina de Jesus antes da sua encarnação. E é isso que João nos está dizendo, que Isaías viu o Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação em sua glória. O termo Jeová aplicado a ele, porque ele é Senhor. Se você abrir comigo no último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, observe agora o mesmo apóstolo João. Ele tem aqui uma visão agora da divindade, da glória de Jesus após a sua ressurreição. Isaías vê o Senhor Jesus em sua glória divina antes da sua encarnação, e aqui João vê o Senhor Jesus em visão, em sua glória divina, porque ele é Deus, após a sua ressurreição. Capítulo 1, versículo 10, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, domingo, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como que de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia a 7 igrejas. Então, versículo 12, e virei-me para ver a voz do que falava comigo, e virando-me, ele viu o Alfa e o Ômega. Vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, como o manto que Isaías vê de Deus enchendo o templo. Cingido pelos peitos com um cinto de ouro, como o sumo sacerdote, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve os seus olhos, como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, sua voz como a voz de muitas águas, a típica voz de Jeová no Antigo Testamento, como de cataratas, muitas águas, é aplicada ao Senhor Jesus Cristo. Isaías vê uma visão de Jesus Cristo em sua glória divina eterna, antes da encarnação. João vê uma visão de Jesus em sua glória eterna após a sua ressurreição, com o mesmo corpo que ele ascende ao céu. E a ressurreição de Jesus naquele dia, dentre os mortos, é uma prova da sua divindade. Ele trouxe a si mesmo de volta à vida pelo seu poder divino e eterno. Queridos amigos, não permita que seitas e pessoas ignorantes da palavra de Deus te confundam a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus eterno, Ele
Ele é Jeová junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é Senhor. E embora em sua humilhação nós o vemos ali morto e crucificado, estamos acostumados com essas narrativas da sua humanidade, nós nunca nos esquecemos que Ele é Senhor, que Ele é Deus eterno e glorioso nos altos, que Ele é membro da Trindade Santa e Divina. E há tantos outros textos que eu poderia lhe trazer agora e lhe mostrar, provando cabalmente esta verdade. Ele é Deus, Ele é Senhor, e a sua ressurreição dentre os mortos, queridos amigos, é uma prova cabal de que Ele, somente Ele, poderia vencer a morte. E isso nós aprendemos aqui nessas palavras. Mas há um último ponto e eu gostaria de concluir aqui. Em sua ressurreição, nós aprendemos por ela a proximidade de Jesus de cada um de seus filhos e filhas. O Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar, voltou da morte em glória, mas ainda assim Ele manteve a sua intimidade e a sua proximidade com os discípulos. Não é belo ver isso nas narrativas? Os discípulos poderiam ter ficado em dúvida: Ele ressuscitou? Sim. E agora, Ele é o Deus eterno, nós entendemos o que as Escrituras dizem, mas será que Ele vai permanecer remoto, distante da gente, porque Ele não está mais na sua encarnação, na sua humilhação? Ele agora está em sua glória eterna. Será que Ele vai estar distante, um Senhor distante, agora que Ele ressuscitou? Não, em sua ressurreição, o que Ele faz? Ele aparece aos discípulos. Ele entra no meio daqueles discípulos, Ele conversa com eles, Ele mesmo diz: traga-me um pedaço de peixe, um favo de mel, algo para comer. E Ele come, e eles entendem: Ele é humano, Ele ressuscitou em seu corpo, não é um fantasma. Ele come, Ele bebe conosco, Ele é Deus eterno, meu Senhor e Deus, diz Tomé. Mas ao mesmo tempo, em sua ressurreição, Ele não se pôs à parte, distante dos seus discípulos. Ele está ali junto com eles, comendo com eles, falando com eles, andando com eles, até Betânia, abençoando-os e subindo na presença deles. O que isso quer dizer? Espero que você entesoure isso em teu coração. A ressurreição de Cristo mostra que nada mudou, que Ele permanece o mesmo pastor das suas ovelhas, tão próximo, tão perto de nós. Ele permanece espiritualmente próximo de cada crente em Jesus Cristo, exatamente da mesma maneira como quando Ele caminhou por aquelas estradas empoeiradas de Israel, junto com os discípulos, ouvindo a sua voz, o seu sorriso, as suas palavras. Ao ressuscitar naquele corpo, e não ressuscitar e deixar o corpo e subir em um espírito glorioso, ao vir naquele corpo, Ele está dizendo isso: eu estarei convosco até o final dos tempos. Eu sinto por vocês, eu intercedo por vocês, eu vos amo, nunca os deixarei. E é isso que Ele está fazendo, mostrando aqueles discípulos, ao comer com Ele, ao aparecer diante deles, naquele corpo ressurreto. A ressurreição, queridos amigos, ela é tão profunda como elevada em seu escopo e significado. E a terna, a mais terna possível das comunicações do amor, da presença e da continuidade de Cristo conosco. Eis que estou convosco até o final. Ele enviou o seu Espírito, o Espírito de Cristo, que habita agora em cada coração. É isso que Ele está dizendo. Na sua ressurreição, é como se Ele dissesse: assim como eu comi com vocês na terra, depois da minha ressurreição, então em minha ressurreição, como Senhor ressuscitado, eu sempre me relacionarei de uma maneira próxima com vocês. Eu nunca vos deixarei. Eu estarei convosco até o final. Essa é a mensagem da ressurreição. Essa é a mensagem do Salvador ressurreto. O seu amor, a sua afeição por nós. Ele é para nós o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus eterno. Isso te constrange? Se você foi enganado por imagens físicas e estátuas de Jesus, pelo linguajar chulo de muitos grupos evangélicos sobre Jesus, Ele é o Rei da glória, querido amigo. Ele é Deus eterno. Ele é o Criador de todas as coisas e, ao mesmo tempo, Ele é o nosso amado Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. E nós podemos olhar para aquele dia quando Ele voltará nas nuvens, como Ele subiu. No seu corpo, o mesmo corpo que os discípulos viram, nós o veremos e nós o amaremos.
e nós o receberemos subindo com Ele para estar para sempre com o Salvador que nos amou, nos chamou, nos guiou, nos guardou em todo o tempo nesta jornada. Que amor tão grande, que amor tão maravilhoso. Eu te pergunto, será que Ele reina na tua vida hoje? Procure recordar disso. Ele retornará em breve. Essa condição presente que nós enfrentamos neste corpo aqui decadente, ela não permanecerá para sempre. Nós receberemos um novo corpo, um corpo melhor, um corpo ressuscitado, e nós estaremos conscientes com o povo de Deus diante do Senhor, neste novo céu, nesta nova terra, amá-lo, servi-lo, conhecer o universo recriado por Ele e todas as coisas. Queridos amigos, pense sobre Ele. O que você está fazendo? Você o ama? Se você o ama, então você guarda os seus mandamentos, diz o Salvador. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu na sua ressurreição, nós lemos lá em Atos capítulo 1, estas palavras tão belas no versículo 9 ao versículo de número 10. E quando dizia isto aos discípulos, vendo-o eles, foi ele elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens, dois anjos, vestidos de branco, dizendo, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste vir. E então, queridos amigos, nós lemos estas palavras no último livro da Bíblia, em Apocalipse, e essas devem ser as minhas palavras, as tuas palavras. Jesus testificando, aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo venho. E a nossa resposta ao Salvador glorificado é essa: Senhor, vem, seja feita a tua vontade em minha vida. Eu sou teu, eu me submeto a ti. É isso que quer dizer, ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus, no mesmo corpo que tu subistes em Atos capítulo 1. Ora, vem, Senhor Jesus, significa um desejo de vê-lo, de estar com Ele. Ora, vem, Senhor Jesus Cristo, é uma declaração de submissão a Cristo, como Deus, como Senhor, como Salvador. Se eu o amo, eu digo, vem, Senhor Jesus. E eu digo isso através de uma vida submissa a Ele, entregue em obediência aos seus mandamentos. Eu digo isto vivendo para Ele, antecipando a sua vinda, isto é, indo em direção a Ele, servindo-o. E eu digo isso em meu coração, em meu louvor, em minha certeza. Senhor, o que é esta vida, o que é esta enfermidade, o que são estes males? Vem, Senhor Jesus, aquele que testifica estas coisas, diz, certamente venho, e nós dizemos, ora, vem, Senhor Jesus.